Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos meditar do capítulo 5 ao capítulo 7 de Primeira Reis. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós falamos ontem que Salomão começou a exercer, o seu reinado com um plus a mais. Qual era o plus a mais? A sabedoria vinda de Deus. Como presente, Deus deu a ele uma sabedoria que ia sobressair a todo mundo, E nós podemos ver que o primeiro momento foi quando as duas mães traz um filho dizendo: esse é meu, não, esse é meu. Ou seja, a história dela é que elas moravam no mesmo lugar, dormiam na mesma cama e as duas tinham tido filhos na mesma época. E aí diz que uma deitou-se por cima do filho, e aí no meio da madrugada percebeu que a criança tinha morrido. Ela pega e coloca a criança morta perto da outra e pega a criança viva, traz para perto de si. Quando a outra acordou: esse não é o meu filho é esse que está com você, e girou aquela contenda, E aí levaram o caso até Salomão. E o texto fala, que Salomão diz assim: então não sabe quem é a mãe verdadeira, Cada uma requer o filho vivo para si. Então vamos já resolver isso, Se esse é o problema, e ele manda trazer uma espada e ergue a criança e diz que vai cortar a criança viva no meio e dar um pedaço para cada um, assim acabaria a disputa, Uma das mulheres diz: não faça isso, então entregue a criança viva toda para ela, não faça uma coisa dessa. A outra diz: não, é melhor que faça isso mesmo, assim não teremos mais briga, E aí Salomão olha para aquela que queria preservar, abrindo mão do filho, queria preservar a vida dele mesmo que estivesse com outra. E aí Salomão: não, entregue para essa, porque esta é a mãe verdadeira. O texto fala que todo Israel admirou a sabedoria, de Salomão, pois viram ali a sabedoria de Deus trazida sobre Salomão. E aí nós podemos ver, que a prosperidade começa a vir sobre Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia do mar. E o que isso nos lembra? A promessa de Deus a Abraão, que ele, dando a eles: Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei, e a tua descendência será numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então nós vamos ver o cumprimento destas promessas aqui no texto, Que no tempo do reinado de Salomão, disse que havia comida, bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, ele estabeleceu governadores, E esses governadores eram 12, cada um era responsável por alimentar, o palácio por um mês do ano. Então ele tinha toda uma arquitetura, toda uma governança, toda uma liderança estabelecida neste governo. A gente vê algo assim muito bonito aqui no exercício, nesse domínio sobre todos os reinos, da época de Salomão. E o texto fala que Deus concedeu a ele tão grande sabedoria e entendimento que as nações, se viravam para Salomão, e todos queriam visitá-lo para conhecer de perto a grandeza de Salomão. E aí no capítulo 5 nós vamos ver os preparativos para a construção do templo, Hirão, que era rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado a Davi. Lembra da amizade, dos longos anos de parceria entre o rei Tiro e Salomão? Pois é, agora o texto fala que ele fica sabendo que Salomão havia sido ungido rei, sobre o trono de Davi, E Hirão manda representantes para cumprimentá-lo, E aí
nós podemos ver aqui a diplomacia internacional. Olha só, isso não é coisas dos dias de hoje, já era daquela época, né? Então, Irão manda representantes cumprimentar, manda presentes a Salomão, né? Pelo início desse novo tempo sobre Israel. E aí, em contrapartida, Salomão envia uma mensagem a Irão dizendo: você sabe que meu pai Davi não pôde construir o templo em honra ao nome do Senhor nosso Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas tratavam contra ele. Não pôde construir ao Senhor, né, que lhe deu a vitória sobre os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras, e eu não tenho inimigos, e tudo vai bem. E aqui nos cabe uma reflexão: o que fazemos quando tudo está em paz? O que fazemos quando tudo nos vai bem? Sabemos que muitas pessoas só procuram a Deus em meio às dificuldades. Quando a coisa aperta, corre para a igreja. Quando a coisa aperta, liga para um, liga para outro e pede oração daqui e pede oração dali. E qual é a reação depois que tudo fica bem? Né? Vemos tantos casos das pessoas que se afastam de Deus quando tudo está bem. Salomão nos ensina algo extraordinário. Quando tudo vai bem, construa um templo, um altar de adoração ao Senhor. Foi isso que Salomão fez. E o texto disse: por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai. Então, Salomão quer efetivar em tempo de paz o legado do pai dele, a construção do templo, coisa que Davi tanto ansiou. Aqui, Salomão quer fazer isso realidade. E aí ele manda mensagem para Irão dizendo: olha, peço que ordene e cortem para mim cedros do Líbano. Seus servos trabalharão ao lado dos meus e eu pagarei os seus servos o salário que você pedir. Olhe, ninguém aqui corta madeira como você, Sidônio, né? Então, Salomão ali numa diplomacia extraordinária, elogia os servos de Irão e se compromete a pagar não o preço dele, mas o preço que Irão determinou. Irão ficou tão contente, o texto disse, que ele mandou mensagem a Salomão dizendo: louvado seja o Senhor nesse dia, pois deu a Davi um filho sábio por ser rei desta grande nação. Mais um ensino nós aprendemos aqui, né? Quando nós, em tempo de paz, em tempo de bonância, resolvemos exaltar a Deus, resolvemos buscar trazer à realidade os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa realidade, nós temos a chance de envolver outras pessoas nos sonhos que Deus nos dá. Salomão fez isso, além dele ter o privilégio de realizar um sonho de Deus ainda dado a Davi, ele envolveu Irão na construção desse grande intento, né? Que era a construção do templo. Irão ficou muito feliz por fazer parte dos planos de Deus através da vida de Salomão. E aí nós podemos ver que eles começam, né, a fornecer a madeira. Aí no capítulo 6 fala que no 4º ano do reinado de Salomão foi quando ele começou a construir o templo. E aí vai falar a largura, as dimensões do templo, como que o templo era repartido. Gente, eu fiquei tão admirada, porque o texto fala que o acabamento das pedras usadas na construção do templo, a pedra, esse acabamento era feito na própria pedreira. Sabe para quê? Para não trazer barulho nenhum de martelo de machado ou de qualquer outra ferramenta no local de construção. Olha que arquitetura, que detalhe
detalhe, né, que a gente vê aqui na palavra de Deus, ou seja, no canteiro de obra não havia barulho, né, não havia incômodo, né, as pedras já vinham cortadas da pedreira, né, então nós podemos ver aqui o zelo, o cuidado, né, que nós aprendemos aqui com essa arquitetura. A escada era de caracol, imagine que coisa extraordinária, arquitetura compartilhada até nos dias de hoje, há tantos anos atrás, né? Que sabedoria extraordinária. Então ele construiu anexos, salas, tinha andares, 3 andares tinha o templo. E aí você começa a ver a dimensão, né, dessa sabedoria de Deus dada a Salomão para planejar tudo isso, né? Ele fala do interior do templo, ele fala também do palácio construído por Salomão também, né? E aí ele levou 13 anos para terminar o palácio e a construção do templo levou 7 anos. Então você está vendo aí florescer o reinado de Salomão, né? Salomão construiu ainda a sala do trono, conhecida como sala do julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas, né? A sala era revestida de madeira de cedro, desde o piso até o teto. Você vai ver que o templo tinha partes do templo, como o lugar santo, o lugar santíssimo, era revestido de ouro. Havia uma grandeza muito grande no templo de Salomão. Aí vai falar sobre os utensílios do templo, né, que ele manda fazer, e ele fala também de um homem chamado Irão. Este homem, ele era conhecido, ele era israelita por parte de mãe, né, da tribo de Naftali. E Irão era extremamente hábil e talentoso nas obras de bronze. E aí ele vem fazer um trabalho diferenciado na construção do templo, na construção da casa também de Salomão, do palácio de Salomão, né? Então aqui nós podemos nos deliciar com tanta sabedoria, implantando os sonhos de Deus aqui nessa terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, nós queremos sonhar os teus sonhos e envolvermos outras pessoas, Deus, sabe? Neste sonho que nasce primeiro no teu coração e depois o Senhor compartilha conosco. Queremos oferecer a ti tudo o que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.